Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar agora nessa aula sobre atos administrativos. Professor, o que são atos administrativos? São atos da administração pública. Então, quando a gente estuda, que você vê a diferença de processo e procedimento, e eu sempre trago isso nas aulas, que é para você entender o seguinte: existe ainda confusão na doutrina, existe confusão na própria leitura de lei. Por quê? Porque eles não sabem diferenciar, às vezes fazem uma confusãozinha entre processo e procedimento. Entenda o seguinte, que o procedimento é uma sequência de atos e etapas. Então, o procedimento você vai ter em momentos em que a administração pública está fazendo algo, certo? Que não precisa que você venha contradizer ou trazer provas. Como assim, professora? É porque no processo, o que acontece com o processo? O processo é uma coisa tem uma dualidade e tem um terceiro que vai decidir. Então, num processo, seja de divórcio, seja um processo de alimentos, de contratos, você vai ter o quê? Você vai ter o contraditório e a ampla defesa. O contraditório é o seguinte, é eu dizer uma coisa e você contradizer. Não foi assim que aconteceu de outra forma. Então, esse é o contraditório. A ampla defesa é a forma ampla de você apresentar suas provas admitidas em direito. Quais são as provas que eu posso apresentar num processo? Testemunha, conversa de WhatsApp, Facebook, vídeo, áudio, documentos, cartas, fotografias, todo esse emaranhado de documento de provas você vai poder apresentar. Por quê? Porque tem um direito à ampla defesa. Então, no momento que a administração pública ela está falando dos seus atos, aqueles atos da administração pública, eles não precisam que você aceite, não precisa que haja uma ampla defesa, não apresenta-se um contraditório. São atos da administração. Agora, não deixe passar a informação do seguinte: os atos da administração pública vão estar sempre de olho nos princípios da administração pública, nos princípios constitucionais, que estão lá no artigo 37. Tem que observar a legalidade, sim, dos atos, tem que observar a impessoalidade, aquele ato tem que ser para a coletividade e não para determinadas pessoas. Tem que observar a moralidade, publicidade e eficiência. Então, os atos da administração pública não é porque eles não têm um contraditório para defesa, porque não são processo, mas eles devem sempre observar os princípios constitucionais. Então, não veja ato da administração pública como uma coisa à parte, como uma coisa fora do mundo jurídico. Não está de jeito nenhum. Faz parte, sim, da administração pública e tem que observar os princípios. Professora, os atos têm que observar as normas? Tem. Pessoal, o que é norma? A norma é a lei. A norma é aquela ideia normatizada, é aquela ideia escrita. Então, quando eu trago em lei, você pode estar chamando de norma. Norma seria mais o gênero. Tá entendendo? Então, aquele ato, ele também vai observar a norma. Professora, se um ato, determinado ato X, ele gerar conflito entre norma e princípio, quem é que vai prevalecer? Vai prevalecer de acordo com o caso concreto. Nós não temos, dentro do nosso ordenamento jurídico, um princípio absoluto. Os princípios, eles sempre serão relativizados. Sempre você vai observar os princípios de acordo com o caso concreto. Tá certo? Então, ficou melhor essa ideia de atos administrativos. Pessoal, não esqueça de olhar o seu e-book. Tem muito conteúdo para vocês. Não dá pra gente trazer todo o conteúdo do e-book em vídeo, porque senão vão ficar aí horas e horas de vídeo e a pessoa acaba não, né? Ah, professora, é muito vídeo para assistir. E aqui fica o quê? Essa ideia geral, essa ideia que eu preciso trazer para você, e aí você vai e finaliza o seu estudo com o e-book. Outra coisa que eu tenho que informar você: no caso do ato administrativo, ele também pauta muito, pessoal, no princípio da isonomia.
Professor, o princípio da isonomia tem a ver o quê com o ato administrativo? Ele se liga por quê? Porque quando eu falo da impessoalidade, o ato ele ser impessoal, ele tem que ser isonômico, ele tem que ser igual para todos. Ele tem que trazer a ideia de igualdade. E se precisar, em determinado momento, você desigualar uma situação para dar chance, para dar igual oportunidade a todos, vai ser feito. Professora, me dá um exemplo para eu conseguir fixar essa ideia na minha cabeça, né? O exemplo que eu tenho para dar para vocês está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque quando o Estatuto traz os direitos das pessoas que têm alguma dificuldade motora, sensorial, seja qual for, a lei traz o seguinte: eu preciso desigualar certas situações para deixar com que eles consigam competir de forma igual, para que haja realmente essa competição, haja a concorrência. Se você observar no concurso público, o que acontece? Ah, professora, não concordo com cotas, não concordo com vagas diferenciadas, mas esse é o momento da própria Constituição se utilizar do princípio da isonomia, do princípio da igualdade. Como é que eu vou abrir as portas para todos se uns têm condições de correr na frente e outros não? Tenho que dar igualdade de oportunidades. Por isso que alguns atos administrativos, eles são relativizados para quê? Para garantir a isonomia. E a isonomia, ela é muito próxima do princípio da impessoalidade, que a gente já conversou sobre esse princípio, não foi? Está tranquilo? Pois, pessoal, a gente fica por aqui, dá uma olhadinha no nosso e-book e a gente se encontra nas próximas aulas. Um forte abraço para você!